E se em vez de regras, a maternidade fosse feita de encontros de culturas, de línguas e de jeitos diferentes de amar e criar? Criamos esse espaço para trocas sobre imigração, desafios e oportunidades de maternar longe de casa, orientação parental, neurociência e trauma. Eu sou Manuela Silveira, trabalho com orientação parental e moro nos Estados Unidos desde 2009. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra, médica de adolescentes e orientadora parental especialista em sono. Morei nos Estados Unidos por 2 anos e mesmo de volta ao Brasil, continuo conectada a mães que, como eu, vivem essa dualidade entre 2 mundos. Estamos de volta agora com a segunda temporada do Maternar Sem Fronteiras. Estou presencialmente aqui com a minha amiga Michelle Uchoa. Passou mais de 16 anos na indústria da televisão no Brasil, trabalhou em grandes produções como TV Globo e Record. E em 2024, depois de já ter algumas transformações, ela mudou para os Estados Unidos e fundou a Beyond Candle Store, que é uma marca de velas artesanais com uma proposta bem diferenciada de não ser só um produto, mas convidar as pessoas a experienciarem aquela vela e ter mais presença nas suas vidas. Michelle, seja muito bem-vinda, que alegria te ter aqui. Obrigada, Manu, obrigada, Nathalie. Eu fiquei muito feliz e honrada com esse convite. É a minha primeira participação num podcast. Vamos nessa. A minha história, ela começa assim na TV Globo. Eu fiquei 17 anos lá. Depois eu percebi que aquilo não fazia muito sentido mais para mim, para quem eu tinha me transformado. Que a gente se transforma, né, ao longo dos anos, a gente deixa de ser aquela pessoinha que a gente era lá atrás e a gente vai evoluindo. Então eu percebi que aquilo ali não fazia mais sentido para mim e comecei uma busca incessante pelo autoconhecimento. A gente vai conversar sobre isso e espero agregar um pouquinho na vida de cada uma de vocês que está assistindo. Oi, Nathalie. Bem-vinda, Michelle. Um prazer ter você aqui. Você está falando um pouquinho aí da sua transformação, que você já não se encaixava mais nesse formato. Fala um pouquinho sobre isso. Quem que era a Michelle antes e quem estava se tornando a Michelle e por que que aquele universo não estava mais fazendo sentido para você? Aquele universo fazia parte de uma Michelle que queria viver vários mundos e várias vidas diferentes na mesma vida, que é o mundo lúdico da televisão. Eu estava num momento na Capadócia, eu estava no outro em 1850 gravando, em outro momento eu estava nos dias atuais, e aquilo me encantava o figurino, me encantava os cabelos de época, me contavam as histórias, e nada mais é do que muito parecido com a vida real. Mexer com aquilo era mexer provavelmente com a minha criança, né, que queria viver vários sonhos, vários personagens, várias histórias, romances. Eu sou canceriana, então tem tudo a ver, né? Essa coisa da arte, da criatividade e da sonhadora. E aí é um mundo que, que exige muito de você, né? Você tem que estar trabalhando praticamente todos os dias, você não tem hora para nada, você tem que estar online o tempo inteiro. E eu percebi que eu comecei a me distanciar da minha essência, de quem eu sempre fui. E comecei a talvez me diminuir para caber em certos lugares ou em certos grupos, para me sentir pertencente de vários mundos que foram se apresentando para mim ao longo da vida, mas que me transformaram e me distanciaram de quem eu era. Então, quando eu conheci hoje o meu marido, Diogo, e que eu vi que ele tinha vida, que ele tinha final de semana, que ele conseguia viajar, que ele olhava para fora dos muros, né, do trabalho, e eu não, e eu vivia aquilo o tempo inteiro, eu não conseguia fazer nada daquilo, eu não tinha muito vida, assim. Eu falei, cara, tem coisa aí, eu preciso viver, eu preciso, né, explorar o mundo, eu preciso me reconectar. E muitas dos hábitos que a gente tem ali não faziam mais sentido, não ressoavam mais comigo. Então, foi nesse momento que eu comecei a minha transformação interior, né? Eu lembro uma vez, uma entrevista da Denise Fraga,
que perguntaram para ela: "Por que que você escolheu o mundo da televisão?". E ela respondeu muito parecido com o que você respondeu: "Eu sou uma pessoa que eu amo tantas vidas, como que eu vou ter uma só?", né. Então quando você descreve aí, né, o seu amor por diferentes vidas, só que na realidade você estava deixando de ter a sua própria, né. Então é paradoxal, Exato. você estava em muitos universos, mas nenhum que fosse mais seu, né. Então, que bom que você conseguiu fazer ter essa percepção, né, e fazer um caminho diferente. Então conta um pouquinho aí sobre o que que você resolveu e Isso. como que você se planejou para a mudança de rota. Essa minha mudança começou numa viagem a Londres, que eu fiz inclusive antes de conhecer o Diogo, umas férias dessas de entre uma novela e outra, e aí eu olhei à minha volta e falei: "Gente, eu quero viver isso aqui, sabe. Eu quero sair", porque a gente está acostumado muito a ficar ali naquele quadrado que a gente conhece, né. Como é que eu vou dizer? Zona de conforto. É a zona de conforto, e dali a gente tem medo de sair. Só que quando eu fiz essa viagem, a minha cabeça foi assim, e aí eu conheci o Diogo na sequência, e aí foi tudo abrindo. Então, quando eu decidi pedir demissão da TV Globo e fui morar em São Paulo, eu mudei tudo, né. Eu sou carioca, morei minha vida inteira no Rio, o Diogo é paulista, então eu falei: "Vou para São Paulo". E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para uma produtora, obviamente, eu precisava trabalhar com o que eu conhecia até então, e realmente uma produtora diferente, um lugar diferente, e a sensação era a mesma: "Isso não me pertence mais, esse não é mais o meu mundo, eu não quero mais estar aqui". E aí eu comecei a estudar, procurei um lugar, hã, que me ensinou sobre mindfulness, sobre a respiração da presença. Muitas vezes as pessoas acham que é só sobre meditação, né, e não é, na verdade. A gente tem que estar hoje, viver o hoje, prestar atenção no que você está comendo, sentir o gosto da sua comida, parar de colocar a sua mente o tempo inteiro como um pêndulo entre passado e futuro, porque é assim que a gente vive, né. Ou a gente está lá no passado, no que aconteceu, ou a gente está pensando no amanhã, mas a gente nunca está aqui, hoje, agora, presente. Então eu comecei a estudar sobre isso e fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento. Isso foi mudando internamente tudo que eu queria ser. E veio a pandemia. Na pandemia eu fiz um perfil e comecei a colocar tudo que eu acreditava ali de histórias minhas, foi meio que uma escrita terapêutica, sabe, que eu fiz, e começou a dar certo, e aí eu falei: "Cara, vou pedir demissão", aí fui viver a vida. A gente falou: "Não, eu sempre quis morar fora, ele também", e aí a gente começou a pensar sobre isso, e aí a gente pensou Canadá, Europa ou Estados Unidos, e decidimos pelos Estados Unidos. Querer mudar surgiu antes da maternidade? Eu sempre quis, morar fora, desde pequena, desde a minha primeira excursão que eu fiz pra Disney. Alguma coisa me dizia que lá não era o meu lugar, e que eu precisava explorar. E isso ficou dentro de mim por todos esses anos, você imagina, eu vim pra cá com 40. Eu sempre quis ser mãe, era o meu outro sonho. Ao longo dessa trajetória com o Diogo, antes do Arthur, nosso pequeno maravilhoso, chegar, a gente passou por alguns percalços. Eu tive 3 perdas, tive que fazer exame, fui descobrindo, trombofilia hereditária, fui descobrindo que a gente não tinha compatibilidade de RH, tinha que fazer um tratamento para isso. Foi foi essa luta que a gente sempre tem na vida, em todas as áreas. E aí, eh nós decidimos nos mudar para cá, mesmo depois de ter tido o Arthur. E a gente deu entrada no processo da imigração do Brasil, nós esperamos todo o processo lá e, graças a Deus, foi tudo aprovado. Aí teve a entrevista e tal. O Arthur já estava com uns 2 anos e alguma coisa quando a entrevista saiu. Atrasou por causa dessa coisa do Covid, então teve essa espera. Mas que dá um frio na barriga de imigrar depois de ser mãe, porque a gente deixa tudo que a gente conhece para trás, né, e a gente começa tudo do zero. A rede de apoio, a língua, a cultura, o aconchego, a casa, a rotina. Eu até escrevi um post falando sobre isso, né, depois de uns 6 meses aqui,
eu vivendo o meu sonho, vir para cá, morar aqui, aprender inglês aqui, ser mãe, com tudo conquistado, eu me perguntava, cara, cadê? Era assim, cadê minha padaria? Cadê minha praia, minha caminhada na praia matinal? Cadê, sabe, as pessoas que eu ligava e que me conviviam comigo, assim, no dia a dia? E eu ficava, gente, meu beach tênis, sabe? E aí você tem que ir trabalhando e transformando isso em você, porque em algum momento esse pertencimento que você tinha lá, você constrói aqui de alguma forma. Então a maternidade nisso tudo para mim, foram anos de uma transformação profunda de tudo na minha vida. A profissão, a maternidade, a mudança, e tudo isso são realizações de sonhos que eu tinha lá atrás. Então, tipo, por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo você tomar todas essas decisões, e por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo você estar aqui, longe da sua família, dos seus amigos, do cadê o que você conhece? Cadê o que você se sentia pertencente? Tudo isso faz com que eu seja a Michelle de hoje. A Michelle mais tranquila, mais calma, a que respira, a que consegue ouvir mais o próximo, sabe? Cara, é muito sensacional. Eu acho que, independente de qual seja o seu sonho, sabe, corra atrás e faça valer, porque por mais que hajam percalços no meio do caminho, vale cada passinho que a gente dá, sabe? Eu vivi a vida de expatriada por 2 anos, e eu tô de volta agora ao Brasil. E é muito interessante, porque quando a gente vai, a gente acha muito desafiador, e é muito desafiador. Uma nova cultura, uma nova língua, novas pessoas, o que que eu vou ser? Muitas vezes a gente não pode exercer o que a gente exerce no Brasil, enfim. E aí você se adapta, e aí você passa a pertencer, né? Em diferentes camadas, porque não é a sua pátria, mas você cria um universo ali, uma comunidade que está muito perto, né, da sensação de pertencer, né? E quando você regressa, que você acha que, nossa, agora esse sentimento de pertencimento vai acontecer, e ele não acontece, porque você já é uma outra pessoa, com outras visões de mundo, com outra personalidade, com uma maturidade que as pessoas que ficaram não compreendem. Eu nunca imaginei que tivesse esse processo também desafiador, né, do voltar. Então, assim, qual o grupo que hoje eu me encaixo, né? Qual formato profissional que hoje eu me encaixo, né? Porque a gente muda muito. São experiências de vida que só vivenciando para entender a grandeza disso, né? Não é simplesmente, eu fui, foram 2 anos. Comparando com vidas, né, expatriadas mais longas, é pouco tempo, mas é um tempo suficiente para ocorrerem, né, mudanças grandiosas. Então, eu acho que fica também isso, né? E aí a gente começa a perceber que a vida vai ser sempre uma grande mudança, porque a gente é mutável. E é lógico que uma expatriação, ela é um dos maiores divisores de água, né? Mas o voltar também é um divisor de águas, porque você tem que se readequar e caber, talvez, em outros espaços que não são mais o seu. Também é um desafio. Exatamente, você se reencontrar, se reconectar, talvez, com o que você era, né? Mas na verdade você não é aquela pessoa. Então você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não voltei, mas eu fico imaginando. Eu tive no Brasil agora em março e eu já senti uma diferença. Eu olhava à minha volta, sabe? Onde a gente está aqui, que é no Arizona, em Chandler, e Gilbert, são cidades pacatas, tranquilas, pequenas. Não tem aquela coisa da cidade grande. E aí, quando você está aqui 1 ano e meio e você se joga na cidade grande, que é uma cidade de energia aqui, né, em todos os sentidos, você dá aquela, opa. E olha que tem pouco tempo que eu saí, né? Eu tô aqui, ainda vai fazer 2 anos em outubro. Essa parte acústica, Michele, foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção,
o barulho de moto, o barulho de carro, assim, aquela coisa mais O intensa. barulho, o barulho do vizinho em O cima. brasileiro, ele é muito Os mais passarinhos que são barulhento, diferentes. ele tá num ambiente ali e você sabe que ele tá ali. Essa parte acústica, nunca imaginaria que isso, né, comparativamente me chamaria atenção. E realmente, me impressionou aí o quanto que a gente é barulhento como, né, como Nós latino. somos barulhentos. E além de barulhentos, a cidade não é poluição no sentido de sujeira. É poluição sonora, é poluição visual, né, os fios, o não sei o quê, aqui não tem isso. Assim, é um impacto que quando você chega, você fala, gente, que diferente, realmente causa uma estranheza, mesmo há pouco tempo aqui. Então eu consigo imaginar o que você sente aí. Não, e a gente até Então, se adapta isso tudo preenche, né? Quando a gente volta para o Brasil. do calor humano, né? A gente recebeu amigos de Porto Alegre, chegaram aqui, eles falaram, gente, como assim não tem barulho? Que silêncio esse lugar. E é realmente bastante do Arizona mesmo, porque é mais espalhado, né? Deserto. E aí, dependendo da sua personalidade, esse excesso de estímulos, ele te faz ter muito mais distrações do que quando você está, né, num local mais silencioso. Eu acho muito interessante a gente falar das diferentes jornadas dos brasileiros para o exterior. Duas coisas, essa questão de vir de forma independente, de vir como empresários, e é uma coisa que eu admiro muito desde que eu te conheci. Eu te falei, aqui nos Estados Unidos, Nathalie caiu. Eles têm um ditado que é hit the ground running, que é, não sei se tu já ouviu esse ditado, que cai no chão e já tá correndo, não precisou nem de tempo para se recuperar. E para mim, assim, a tua história vindo do Brasil e já começando um negócio lindo, que eu admiro muito o seu trabalho e as tuas velas, um produto de muita qualidade. Se tu puder contar um pouco como que foi todo esse planejamento até para outros brasileiros que talvez tenham interesse em fazer essa mesma jornada. Na verdade, eu sou aquela pessoa que faz acontecer, né? Eu fiquei um tempo dedicada no Brasil, depois que eu fiz a missão, aos estudos, ao perfil. Eu nunca consegui parar muito, porque eu sou essa pessoa de não ficar parada esperando alguma coisa. E depois que eu trabalhei essa coisa da presença, eu também comecei a prestar muito mais atenção nos sinais, porque o universo te manda sinais o tempo inteiro. Eu acredito piamente nisso. E eu sempre fui muito inquieta. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, mulheres independentes, mulheres que sempre criaram os filhos, que não tiveram ajuda dos pais, mulheres guerreiras, fortes, que correm atrás, aquelas mulheres que não têm muito tempo para chorar, sabe? Mas que estão ali com um sorrisão no rosto, energia lá em cima, acreditando que tudo é possível e tudo vai dar certo. É, não que não seja importante chorar, tá, gente? É importante sim. Eu sou a maior chorona que existe na face da Terra. Mas mesmo assim, essa raiz está dentro de mim e não me deixa parar. Então, primeiro eu tentei fazer bolos artísticos, depois eu não fui direto para as velas, eu tive um processo. Então, esse processo foi muito importante para eu chegar aqui nos Estados Unidos e me clarear a mente para as velas. As velas sempre estiveram presentes na minha vida, desde pequena. Eu sempre acompanhei minha avó em suas rezas, no altar dela, se conectando, escrevendo. Minha mãe, a mesma coisa. Minha mãe, ela é terapeuta holística, então ela também me traz muito. Quando eu falei de ancestralidade, é isso, sabe? Eu me reconectei com essa minha ancestralidade, com a energia da minha avó, com a energia da minha mãe, com a energia de quem me trouxe até aqui. E quem foi minha raiz e quem me apoiou. Eu comecei a pensar, cara, faz sentido, porque eu estudei mindfulness, que transformou a minha vida, mesmo da água para o vinho. A minha cabeça não parava de pensar, não parava de solucionar, eu não conseguia descansar.
E o mindfulness me trouxe isso. Eu aprendi que eu controlo a minha mente, não ela me controla, sabe? E uma coisa que a gente estuda muito e lê muito é que a nossa mente mente para a gente o tempo inteiro, né? Então, às vezes, percepções, gatilhos de histórias que você viveu lá atrás e que não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, mas você nem sabia que isso estava dentro de você ainda. Você nem lembrava. Então, essa coisa da presença, de entender as emoções, aí vem a neurociência, né? Estudar a neuroplasticidade do cérebro, como a gente se adapta, como a gente entende o córtex pré-frontal e tudo que envolve um ser humaninho, que é muito complexo, é a neurociência, junto com o mindfulness, o aprendizado de nomear as emoções, de você parar, entender o seu corpo. O seu corpo fala primeiro do que qualquer coisa. Você arrepia, o seu coração dispara, é físico. Então, alguém falou uma frase que acionou um gatilho em você, mas o seu corpo vai falar antes. Então, presta atenção, assim, no seu corpo, né? E aí, depois desse gatilho, dessa coisa física, vem um pensamento que te leva lá onde você viveu alguma história, que vem uma ação, e aí vem uma emoção, que aí você chora, você grita, vem a raiva, você quebra alguma coisa e tal, e o mindfulness traz essa calma, essa respiração. Por isso que lá atrás as nossas avós falavam pra gente, conta até 10, sabedoria ancestral. Porque se você contar até 10, essa coisa do impulso para, e você consegue respirar e entender que você pode não agir daquela forma ali, no impulso. Então isso tudo me trouxe muito aprendizado e me trouxe essa conexão com a vela. E eu falei, por que não eu começar a estudar e fazer velas? Porque tem tudo a ver com presença, tem tudo a ver com conexão, tem tudo a ver com essa parte mais holística, energética, que é o que sempre me guiou por causa da minha família. Então, quando eu montei a Beyond, eu escolhi o nome Beyond porque é além de vela, é além de decorar a sua casa, além da vela, eu quero trazer um journaling para as pessoas escreverem, tudo que eu experienciei na minha vida, eu estou trazendo de alguma forma para esse negócio. Aí voltando para a sua pergunta, né, de que eu não esperei, eu fiz acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu olhei à minha volta e o meu marido estava indo trabalhar todos os dias, o meu filho começou a frequentar a escola e eu comecei a ficar sozinha. Não é um sozinho que nem no Brasil, você está sozinho em casa, né? Não é a solitude que você escolhe e que é muito boa. É uma solidão diferente do que você está acostumado a viver. E aí, quando eu comecei a sentir isso, prontamente eu falei, ops, que isso, menina? Não, bora levantar a poeira, sacudir, dar a volta por cima. E foi isso que eu fiz. Eu comprei primeiro uma panelinha elétrica, depois eu comprei a primeira forma, e aí eu fiz, aí eu fui me sentindo como que aquilo fazia sentido para mim na minha vida, como me conectava, minha avó, que já não está mais aqui, veio muito presente, já estou toda arrepiada, veio muito presente em todos esses momentos. Então, quando eu contei para minha mãe, ela falou: "Minha filha, eu vou te ajudar". E aí ela me ajudou financeiramente falando, ela me mandou um dinheiro, porque nesse começo é tudo muito difícil aqui, né? E aí eu comprei mais formas, eu comprei mais pavio, eu comprei mais cera e fui ali. Aí comecei a estudar sobre as essências, as fragrâncias, o que que eu poderia botar, o que que é permitido aqui, o que que não é. E eu cheguei a montar a minha linha de velas em cima de todos esses pequenos e ancestrais conhecimentos. Por exemplo, velas com lavanda, eu tenho velas com cristais, eu tenho velas com cheiros que fazem com que você trabalhe essa presença em você através do olfato, do sensorial. E eu comecei a fazer, e aí eu montei um perfil, e as pessoas começaram a conhecer, começaram a achar, a gostar, né, da proposta, do produto, da história, do que eu trago por trás.
o que eu acho mais legal para falar para esse brasileiro que está chegando é se reconecte com as suas raízes. Não deixe elas de lado. Por mais que você tenha mudado a vida, por mais que seja difícil. E não para nunca, sabe? Eu já fiz tanta coisa na minha vida e que não deu certo, entendeu? E as velas, eu tenho tanta certeza que elas vão dar certo, muito mais do que eu imagino. Essa certeza é tão grande dentro de mim que eu não tenho mais plano B. Você entende? Eu acho que quando a gente chega nesse nível, assim, de entendimento de vida, quando você faz as coisas com propósito, quando você traz essa sua ancestralidade, independente de como ela tenha trabalhado na sua vida, seja para te elevar ou seja para você aprender, às vezes com dor. Eu aprendi muito com meu pai, mesmo ele sendo ausente, entendeu? Eu aprendi o que que eu não quero para minha vida. A gente começa a tentar se reconectar com quem nós somos hoje, assim. O que que eu não quero mais? O que que eu preciso fazer para isso sair da minha vida? E aí você começa a fazer outra listinha. O que que agora eu quero? O meu conselho para quem está chegando assim, e não sabe o que fazer e está perdido, é não para. Faz um curso, estuda, não para que eu digo sim, fim, qualquer coisa, aceite qualquer coisa, não é isso. Se você tiver a oportunidade, né? Esse tempo e esse privilégio de começar um negócio. Não é fácil começar um negócio. Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Eu tenho isso muito claro na minha mente. Então, eu trabalho isso todo dia em mim, sabe? Para não, porque a gente às vezes no meio do caminho desanima, mas eu trabalho isso para não desanimar. Obrigada por compartilhar isso, né? Essa vulnerabilidade de trazer que foi uma jornada, tu pensou em algumas coisas, né? Tiveram alguns testes aí, porque muitas vezes as pessoas olham de fora quem tá tendo sucesso ali e acha como é que não tá dando certo pra mim, é muito rápido, e não é, né? E que bom, assim, que hoje, né, tu sente que tu chegou e que tu tem clareza, e mesmo assim, sabe que não vai ser da noite pro dia, né? Ainda assim exige trabalho, né? Apesar de a gente estar num país que tem muitas oportunidades e que muitas vezes as coisas acontecem mais fácil aqui no Brasil, mas ainda assim tem trabalho, né? As coisas não caem do céu, né? Eu já conversei com várias pessoas, assim, que às vezes olham e falam assim, mas tu teve as oportunidades, agarrei as oportunidades, corri atrás das oportunidades, então não é tão fácil assim, e não é para todo mundo, e tá tudo bem, né? A vida fora do país não é para todo mundo. Tem gente que prefere voltar para o Brasil. Eu acho o Brasil um país incrível, apesar de, para muitos, ser mais difícil ter uma qualidade de vida em função do custo. Não precisa ser para todo mundo ser empresário ou querer morar fora e tá tudo bem. E tu falou da solidão e eu sei que tu tem bons amigos aqui hoje. Queria saber como é que foi assim essa trajetória, né, dessa reconstrução, né, da rede de apoio. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sempre fui. É, não sou tímida, sou meio cara de pau, assim. Então, antes de vir para cá, eu ouvi muito assim, mas às vezes você vai se sentir, em relação ao inglês, né, a comunicação e tal, você não vai conseguir, você vai sentir um horror, não sei o quê. E eu falava: "Gente, será que eu vou me sentir assim mesmo?". Quando eu cheguei aqui, eu falava o básico do básico. Hoje eu estou num nível intermediário, estou longe de saber falar e deitar no inglês, mas eu comecei a me jogar e falar com as pessoas. As primeiras pessoas que eu falei aqui foram os meus vizinhos americanos. "Hello, hi, how are you? My name is Michelle". E aí eu comecei e daí eu não parei mais, porque eu começava com as frases assim, "I'm not speaking English very well, but I try, okay? If you, feel comfortable, teach me, please". Então eu abria um espaço, antes de começar qualquer comunicação ou conversa, eu abria um espaço de empatia com as pessoas. E depois eu fui começando a conhecer os brasileiros, a galera que está aqui há muito tempo, você. Mais um monte de brasileiros. E foi uma rede, foi não, é uma rede muito importante, tá. Eu escuto muita gente falar assim: "Eu vou morar nos Estados Unidos, mas não quero me envolver, não quero conhecer, não quero estar no meio, quero só falar com americano". Cara, tenta a sorte, porque assim, dá para ser? Dá, mas não adianta. Não tem o nosso borogodó,
não tem o nosso entendimento, não tem. Quanto mais você foge disso, mais você se distancia de quem você é. Então, é muito importante ter uma rede, sim, de apoio, que sejam ali do seu coraçãozinho, sabe? Quentinho. Alguns brasileiros, obviamente, não são todos, como também não são todos os americanos. Eu sou muito cara de pau. Peguei e saí falando, mas tem muita gente que não é assim. Tem muita gente que é mais tímida, mais introspectiva. Por exemplo, meu marido é assim, né? Ele brinca, ele fala: você fica falando que tá sozinha, corta para o aniversário do Arthur, 50 pessoas na festa. E ele fala: se não fosse você, a gente não teria essa rede. Porque ele é mais na dele, mais introspectivo. E eu acho que isso é muito legal, porque também a gente se complementa. É uma coisa que o que eu preciso trabalhar em mim, ele tem e vice-versa, né? E aí a gente vai construindo um caminho juntos mais equalizado e equilibrado, assim, inclusive na vida social. Eu concordo, eu percebi isso desde quando eu vim para cá em 2009, que eu tinha feito aula de inglês, e eu me senti muito insegura com relação ao inglês. Eu tinha muita vergonha de cometer erros, né, ou usar alguma palavra da forma errada, né, pronunciar da forma errada, e eu via, assim, que eu tinha amigas que estavam nem aí, estavam lá, estavam falando tudo errado mesmo, mas estavam se comunicando e aí estavam melhorando o inglês. E aí eu comecei a perceber como a vergonha nos paralisa, né, essa busca pelo perfeccionismo. Isso é uma das dicas, vá falando, e os americanos no geral, eu diria, eles têm a apreciação de que tu tá aqui e o inglês é o teu segundo idioma. Muitas vezes eles mesmos falam assim: eu não falo nenhum outro idioma. Então, que legal, tu fala o teu idioma, né? Às vezes a gente ainda arranha alguns, né? Arranha o espanhol, arranha o inglês e tá ali se virando. Eles admiram muito, em geral, né? Ai, que coragem. E aí a questão dos brasileiros, né? Eu tenho 3 boas amigas americanas nesses todos esses anos de Estados Unidos, né, que são amigas assim que eu sei que eu posso contar, posso ficar na casa, sabe essas coisas, mas nós como brasileiros a gente abre a casa, a gente faz um feijão e compartilha com a amiga brasileira que está passando por um perrengue ou só mesmo por compartilhar, então nós somos um pouco mais acolhedores, assim, tem na nossa cultura isso de até querer cuidar um do outro, né? Sim, e uma coisa engraçada que você falou aí, quando eu falo essa frase, assim, que às vezes eu me sinto insegura. Você acha que eu não me sinto? Claro que eu me sinto. Eu também fiz curso de inglês. Eu fiquei, sei lá, não sei quanto tempo fazendo curso de inglês para eu chegar hoje a tá mais ou menos. Os americanos falam para mim, tipo, não se importa, o seu inglês é muito melhor do que o meu português, eu não entendo nada de português. Então isso é muito legal, sabe? Ah, esse acolhimento que eles dão para você também, né? Ah, e essa coisa do brasileiro que você falou aí, né, de acolher e tudo mais. Cara, nós somos eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar, abraçar, beijar. Então, eu sentia muita falta, porque aqui eles não fazem isso. Para eles, isso é tipo um respeito de não invadir o espaço do outro, o que eu acho até legal, essa forma de pensar, de você respeitar o espaço do outro, mas a gente sente falta, eu sinto falta desse calor humano, sabe? E eu passei por algumas coisas engraçadas, assim, aqui com isso, porque às vezes eu esqueço que eu tô com um americano, e eu saio abraçando. E às vezes eles levam assim, mas eles gostam, você sabia? Eu percebi isso. Tipo, a diretora da escola do meu filho. Quando eu dei o primeiro abração nela, ela ficou meio desconcertada. Agora, todos os dias, quando ela me vê, ela vem me dar um abração. Porque assim, eles não estão acostumados com isso, mas eles sentem falta de um calor humano. Quebra o Eu gelo, acho. literalmente, né? Outra dica para os brasileiros: não deixem de ser vocês, na sua essência aqui. Seja você. Sorria, abrace. Se abraçou e você viu que, não, I'm sorry. Entendeu? E vai. E curte a vida, não se poda. Eu acho muito importante isso. Você não tentar se encolher para caber na cultura deles. Eu acho que é, a gente pode agregar a cultura deles do mesmo jeito que eles agregam a nossa. Tem coisas boas e ruins de das duas partes. Então, não deixe de ser você, corra atrás dos seus sonhos,
É, não fica com medo de começar um negócio. Vai. Se der errado, deu. E aí você parte para outro, e você tenta outro, e se der errado, deu. Foi isso que foi acontecendo comigo. Até que uma hora vai dar certo. E nunca perca a fé, nunca, é, nunca deixe de se conectar com o que você acredita, com o que faz sentido para você, com a sua ancestralidade, com as suas raízes, com a sua história, com quem você já foi, porque isso te trouxe até aqui. A gente nem tocou muito nas questões de maternidade, de escola, é tanta coisa. Mas eu acho importante, vamos falar? Vamos lá. Michele, o que na sua vinda mais foi difícil? Médico e escola. Acho ótimo esse ponto, e aí, para ilustrar, eu poderia trazer como era no Brasil e como é aqui, né? Porque nem todo mundo no Brasil vai ter a mesma realidade. Sim, quando eu falo de escola, eu falo da forma como os pais são recebidos na escola. Porque, assim, eu sou uma mãe muito particular, né? Eu sou muito presente, cara. Eu sou aquela mãe meio urso, assim, sabe? Não é que é super protetora, não, porque eu acredito que ele tem que passar pelas situações de vida para aprender, apesar dele ser muito pequeno. Mas eu sou aquela mãe que gosta de saber tudo o que aconteceu, qual foi a reação, qual foi o comportamento, como falaram com ele, como trataram ele, como que ele lidou com isso. Estou dando exemplos, assim, obviamente não é todo dia isso, mas enfim. Quando existe uma situação pontual que você. E aqueles não dão. Eles não dão muitos detalhes, eles não recebem você na sala, explicam e escutam você e têm um olhar individualizado para a criança, o que eu acho extremamente importante, porque cada criança é uma criança. Não existe aquela forma de bolo, aquela receita de bolo que vai ser igual, que vai dar certo para todo mundo ali na salinha de aula. Porque tem uma criança que tem umas experiências em casas diferentes das crianças que tem a minha, tem o comportamento, tem o mental, tem o emocional da criança, enfim, são zilhões de caixinhas que a gente, cubinhos que a gente tem que ir encaixando. O Arthur aqui passou por duas escolas anteriores a essa que ele está. Agora eu optei por uma escola montessoriana, que eu acredito muito nessa filosofia de ensino que dá autonomia, que ele consegue se conhecer, conhecer o que que ele é bom, o que que ele gosta de fazer. Então, e eu encontrei nessa escola, por exemplo, esse acolhimento, né, que eu não encontrei nas outras duas. Ah, Foram duas experiências bem complicadas nas outras duas. Então, não saiam querendo colocar, talvez, o seu filho correndo na escola o quanto antes. No Brasil, a gente está acostumado, pai e mãe, né, a trabalhar 24/7, o dia inteiro, não sei o quê, e a gente coloca as nossas crianças muito cedo nas escolas, muitas vezes por necessidade, né? E foi o que acabou acontecendo comigo lá. O Arthur entrou com 1 ano e meio e tal. E ele ficava o dia inteiro na escola. E aquilo me incomodava, sabe? É, mas a escola, por exemplo, era uma escola totalmente acolhedora. Eu podia entrar, as professoras me recebiam o tempo inteiro, me chamavam para conversar, se fosse necessário. O Arthur era um bebê, né? Não tinha muita coisa, mas enfim, era uma escola muito boa no Brasil. Eu falo com os pais até hoje, essa conexão também continua, o que é muito A legal. conexão com os pais, né, que eu acho que também é um grande diferencial, assim, que eu vejo tanto das minhas amigas, né, como em família no Brasil. Se conhecem, conhecem os pais, conhecem as famílias, tem Lá uma certa convivência. nós estamos acostumados a montar grupos de mães. Então, toda turminha tem um grupo das mães, né? Quando eu cheguei aqui e eu vi que não tinha isso, eu falei: ih, caramba, não vou ter contato. Quem são essas crianças? Quem são essas famílias? Com quem meu filho está convivendo? Deixa eu conhecer, eu quero saber quem são essas pessoas. E aí, eu, com a minha cara de pau, montei nas duas escolas um grupo de mães. Até hoje eles existem.
Até hoje nós somos chamados para os aniversários. As mães americanas nunca fizeram isso, não estavam acostumadas com isso e adoraram a ideia. Vira e mexe eu entro, o Arthur não está mais na escola e elas estão trocando dicas, elas estão perguntando como está o fulano, se a professora é legal, o que que elas acham. Então eu criei ali uma comunidade para elas, São grupos de WhatsApp? grupos, não, de text message, Não, de isso é SMS. incrível, que é uma das coisas, Nathalie e eu conversamos sobre isso, dicas práticas. Se não existem grupos, se não existem comunidades, criem. A gente precisa também ter essa iniciativa de não ficar só esperando a coisa estar pronta. Que incrível. Eu fazia isso, né? Eu deixava o Arthur, aí cruzava com uma mãe. Aí falava, olha, eu tô montando um grupo de mães, você quer participar? Aí todas, obviamente, queriam. E me davam os seus telefones. E aí eu colocava na agenda e incluía no grupo. E é isso que eu vou começar a fazer agora na escola nova. Como ele começou, essa é a segunda semana ainda, hoje é terça-feira, eu ainda não fui assim nas mães. Eu também fiz isso na escola do meu filho. Tipo, né? Só que daí eu criei dentro do WhatsApp, né? Criei uma comunidade e coloquei lá os grupos, e agora ele mudou de turma, e aí eu vou encaminhar de novo, e é muito nisso, assim, a gente tem que criar. Né? Aqui, muitas vezes, os americanos, ou eles estão acostumados a não terem, ou eles têm a família. Então, a gente tem mais essa necessidade de querer conectar os nossos filhos, né? Para eles se sentirem pertencentes, né? Lá, essa questão do pertencimento. Ontem, eu estava falando com o meu filho, né? Fui buscar da escola e falei, filho, como é que foi o dia? E eu só falo português, né? E ele assim, ai mãe, tô cansado, só quero ler. E eu, filho, é cansativo, tu acha que é mais cansativo porque tu tem que falar com a mamãe em português? Porque o cérebro, principalmente do meu filho, né, que nasceu aqui, já tem 9 anos, o pai, né, fala inglês, o inglês é o automático, o português é um pouquinho mais difícil. Então, até essa questão, né, de sermos famílias interculturais traz toda essa camada de pertencimento, que como famílias bilíngues, a gente tem essa complexidade. Essa questão do pertencimento, que a criança, né, eu sou brasileiro, sou americano, várias coisas aí dentro disso, mas a gente tem que ter a nossa comunidade brasileira, mas também conectar os nossos filhos com a comunidade americana, né? Sim, no Brasil, com esses grupos, as crianças, a gente sempre marcava um pós-escola no parquinho, a gente marcava praia final de semana, tinha teatro, tinha cinema, a gente levava a galerinha. Eles eram melhores amiguinhos. O Arthur até hoje fala deles. Ele não esquece. Quando a gente chegou aqui, que eu vi que não tinha, eu falei, eu preciso criar. E aí, de vez em quando, eu consigo marcar um pool party na piscina e chamo os amiguinhos americanos. Eles não estavam acostumados com isso, não tinha. Eles falavam, mas será? Não, vamos, gente. Vamos marcar um playdate no parquinho. Isso é muito importante para a criança. Saber e estreitar laços com esses amiguinhos fora da escola, né? Eu vejo muitos aniversários aqui que acontecem dentro de sala de aula. O parabéns ali acabou, não tem uma festa ali na casa com o pessoal, chama os amiguinhos todos. Eu faço questão de manter isso, por exemplo, vivo no Arthur, sabe? No aniversário dele do ano passado, que foram aquelas 50 pessoas que eu falei, a gente cantou parabéns em inglês, parabéns em português. Na hora que veio parabéns em português, os americanos, que eram 50% da festa, ficaram assim, ó. Que é um parabéns animado, feliz, com palmas, cheio de energia. E eles adoraram. Depois que acabou o parabéns, eles vieram falar comigo. Cara, é assim o parabéns de vocês? Que máximo! Essa coisa das duas culturas, eu acho extremamente importante fazer os nossos filhos se sentirem pertencentes, tanto aqui quanto lá. Eu tenho esse trabalho de fazer aqui e lá, entendeu? Um desafio não é fácil, né? Se as pessoas às vezes olham para uma família, né, que tem um brasileiro que não passou o português, né? Falam assim, nossa, mas por quê? Não é fácil, não é natural, exige um esforço, né? Até para vocês, né, que são todos brasileiros, todos falam português, não é tão fluido assim.
Isso é um ponto, Tem que ser muito intencional. isso é um ponto importante que você tocou, porque o Arthur hoje ele já pensa em inglês, mesmo com menos de 2 anos aqui. Então, em casa é só português. Inclusive, às vezes as coisas que ele assiste são em português. E ele pede para ser em português, porque ele mesmo sabe a importância dele manter o português para falar com os amiguinhos do Brasil, para falar com a avó, com o avô, com os primos, porque nenhum deles tem inglês. Então ele sabe que isso é importante trabalhar nele para ele continuar conectado com as raízes que ele criou lá antes de vir para cá. E olha que ele tem 4 anos e meio. Então é um esforço descomunal. Por quê? Eu preciso trabalhar o inglês. Como é que a gente faz? Você tá entendendo? Eu trabalho em inglês assim, no meu dia a dia ali no mercado, não sei o quê, na academia, com os meus vizinhos, né, com quem abre a porta para a gente conversar, com algumas mães de alguns amiguinhos. Mas eu não tenho inglês em casa. Meu marido fala português, eu falo português, o Arthur, português. Então é português o tempo inteiro em casa. E a gente acha importante justamente para ele manter esse vínculo com todos que estão lá. Eu também, eu sinto que depois que eu tive filhos, que eu fiz questão de falar português, o meu inglês deu uma regredida, o meu português melhorou, porque eu faço questão até de assim, né, blueberries, não era uma coisa que eu costumava comer no Brasil, como que chama? Mirtilo, sabe, todas essas coisas, assim, eu faço questão de passar o vocabulário correto para as crianças e não misturar. Sou talvez um pouco extrema, mas para mim foi importante porque eu sinto que eu sou a única fonte de português aqui. Os meus filhos eu fico, né, impressionada. Eu acho que eles têm um vocabulário melhor em português do que eu tinha quando eu era criança, quando eu tinha a idade deles. Não, mas não é porque você é assim. Eu acho que é muito legal e muito importante essa dedicação que a gente pode ter, né? De novo, a gente volta naquilo. Nós, eu e Manu, somos mães que a gente, graças a Deus, consegue ter esse tempo de dedicação, né? A gente sabe que tem algumas mães que não conseguem, que precisam mesmo tá lá na labuta, fora e tudo, e a vida vai. A vida acontece, a vida não espera o ideal, né? Então, eu acho muito importante a gente manter esse vínculo do português, essa coisa de sempre estar fazendo. Hoje é muito mais fácil, né? O negócio de videochamada você se comunicar. Imagina lá atrás, quando não existia tecnologia, como é que era? Era carta, que demorava não sei quanto tempo para chegar, para ser lida. E até a questão da tecnologia, tu entra lá Netflix ou Disney, tu muda o idioma, né? Não é toda a programação que tem, mas em muitos casos tem a opção do português, né? E às vezes eu ainda sou assim, não tenho português brasileiro, eu coloco no português de Portugal. A minha filha fica assim, tá diferente, né? Tá diferente, vai aprender umas palavras Mas tem uma diferentes. coisa muito legal, sabe o que o Arthur começa a me apresentar agora? Ele tem um amiguinho, olha como é legal essa coisa intercultural. Um vizinho que fala espanhol. E agora ele quer aprender espanhol porque o amiguinho fala espanhol. E vira e mexe, ele pede, tem um desenho que se chama Dora. Ela mistura o inglês com o Spanish. E aí ele aprende várias palavras de Spanish nesse cartoon. E eu gosto até desse cartoon. Eu controlo bastante tela, não é liberado. Que a casa fica bagunçada, né? Quem controla a tela não tem jeito. Amor, esquece casa. Quando a gente diz não à tela, a gente tem que dizer sim para bagunça de casa, porque a gente vai ter crianças criativas, né? E não só a casa bagunçada. Quando a gente diz não para a tela, a gente sabe que a gente diz sim para atenção. Sim, para conexão, para presença. A gente não pode só tirar a tela e deixar a criança ali, né? Se entretenha. Não, a gente tem que dar uma infra, né? Isso é uma coisa muito legal aqui, que eu trabalho bastante. Eu compro muitas coisas para construir com ele, coisas manuais, desenho, colagem, palitinho. Então, quando ele está em casa comigo, que foi o caso agora desses últimos 6 meses, ele praticamente ficou só comigo. A gente fez muita coisa assim. E uma coisa que é legal aqui é que os parques são sensacionais, cara.
assim, salvam a vida, É né? incrível, parques, bibliotecas, né? A gente pode ficar horas aqui falando sobre esses recursos, que eu acho que são das grandes vantagens aqui também. Bastante coisa para falar. Muito Se você quiser saber obrigada! A gente vai colocar lá os teus contatos, o Instagram, tua empresa de velas maravilhosa. Deixa eu trazer a minha vela linda que eu ganhei hoje. mas essa vela ainda nem coloquei para vender, hein? Foi em primeira mão. Ainda mais especial, gente, que linda essa vela e um cheiro maravilhoso. Vamos até acender aqui. E tem citrino, são os cristais, para trazer energia, positividade. Sucesso, confiança. Quer finalizar dizendo mais alguma coisa? Gente, assim, sejam felizes da forma que vocês acham, assim, sentem. Sejam autênticos, né? Não tenham medo Sejam de ser autênticos. não tenham medo de serem quem vocês são, tenham orgulho de quem vocês se tornaram. Reescreva sua história quantas vezes forem necessárias, não desistam dos seus sonhos e bola pra frente que atrás vem gente. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.